Só checar se todo mundo que falou que ia estar aqui agora de tarde veio, mas na verdade o que a gente precisa fazer são duas coisas. Primeiro, apresentar o módulo e segundo, separar os grupos. O trabalho vai ser feito em casa. Na aula da manhã, o Felipe José falou que ia estar agora, 1h10. Felipe, você está aí? Tá. Presente, professor. Juliano de Negreiros. Esse eu não estou vendo, não. Tá aí, Juliano? Matheus Melo, estou vendo. Diogo também está aí. Giovanni Medina está aí. Está querendo falar alguma coisa, mas não estou ouvindo nada. Pedro Henrique Bernardi já está aí. Pedro Ismael também está aí. Presente. José Igor Aqui. está aí. E o Nuno. Eu acho que tem também o Lucas Pérez. Presente. Nuno está aí. Certo. Não vi o Lucas e nem vi o Juliano Negreiros. Esses eu não vi. Mas pelo que eu estou contando, tem 11. Então, um grupo... Então, tem 12. O Alfredo também. Tá. Pode ficar. Por enquanto... Então tinham 10. Agora tem 11, isso. Agora são 11. Só que 2 faltaram. Os 2 que faltaram vão fazer o grupo deles. Então, eu vou ter que colher mais um dado para o grupo 6, tá? Vão ser 6 grupos. Vocês querem escolher com quem vocês vão fazer os grupos ou vocês querem que eu escolha? Acho melhor a gente escolher, né? Um grupo vai ter que ter 3 alunos. O resto vai ter que ter 2. Pode ser o seguinte, o que sobrar daqui hoje fica com o Juliano Negreiros e o Lucas. E o... Qual é o nome do outro? Lucas Pérez César. Pode ser assim? Ou vocês vão se organizar aí e deixam esses 2 juntos? Vê aí, se acertem aí quem é que vai ser cada grupo, porque eu vou criar agora os canais para cada grupo e vou colocar para cada canal. Vou colocar aqui grupo 1, primeiro semestre 2020. Primeiro semestre 2020. Grupo. Quais são? Quem quer estar no grupo 1? Giovanni e Pedro Bernardi. Está aí. Grupo do Giovanni e Pedro Bernardi. Tá. Vou adicionar esse grupo. Não é acessível para todo, é privado, próximo. Então, aqui eu vou colocar vocês 2, tá, Giovanni? Giovanni Medina e Pedro Bernardi. Cadê você? Ali, ó, Bernardo Franzini. Aí, esse mesmo. Isso. Tá vendo? Então, colocando vocês aqui, só vocês vão ver esse grupo aqui, tá? Então, o grupo 1 foi criado, o módulo 1 está aqui, ó, o grupo 1 tem o cadeado, e aí
eu vou copiar para vocês. Eu vou enviar uma cópia para cá do grupo 1.txt. Se você quiser copiar depois o módulo 1, você pode copiar, tá? Segundo grupo é o Diogo, José e Matheus. Então, deixa eu criar aqui. Grupo Diogo, José e Matheus. Adicionar. Ah, peraí. Eu vou ter que mudar um negócio aqui, editar esse canal. Vou cancelar. Eu vou ter que criar de novo. Grupo Diogo, José e Matheus. E é privado. Diogo Rodrigues, José Igor. Aqui. E o terceiro é o Matheus Melo. Aqui. Vamos fazer um de cada vez. Eu acho que deu errado por causa do nome do grupo, tá? Vamos ver, Diogo. O usuário não é membro da equipe. Não sei porque não está entrando. Ô, professor, você está em rede industrial, é isso mesmo? É. Eu nem sei como fui cair em redes industriais, gente. Ainda bem que você me avisou. Grupo 2, primeiro semestre de 2020. É. Diogo, Matheus e José. Agora foi. Vou gravar para vocês cópia do grupo 2. Então, os dados já foram gravados. Terceiro grupo vai ser o Alfredo e o Felipe. Juliano, eu sei que você chegou depois, você vai fazer junto com o Luca Otaviano, tá? Grupo
Alfredo, Felipe, Alfredo Custódio, Felipe José Oliveira Ribeiro. Tá? Deixa eu colocar o seus dados, grupo 3, fazer o grupo 4, ó o coronavírus. Aí vai ser o Pedro e o Nuno. Silas. E vou passar para vocês o grupo 4. Vamos fazer o grupo 5. Só vão ser 5 grupos, gente? Só vão ser 5 grupos. Tem 11 pessoas. O grupo 5 vai ser o Juliano, e Luca Pérez. E vou passar para vocês o grupo 5. Ok, gente? Então, cada um aí tem seu grupo específico. Cada um tem acesso ao seu canal específico para fazer isso. Vamos ver agora o módulo 1. Só um minuto que eu já venho aí, gente. Professor, Pode falar. tem eu também, é que eu entrei depois na aula. Eu não Tem o quê? tava. Natan? E eu não tô matriculado no Teams ainda não. Depois você pode me adicionar, por
favor. Bem, Natan, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ter certeza que você vai ser inscrito. E você é da aeronáutica? Sou. Tá. Tá tudo certo que você vai fazer esse curso? Foi, eu já tô matriculado já. Tá. Então, tem um grupo com 3. É o Diogo, o José e o Matheus. Um dos 3 vai ter que fazer com você. Tá. Aí, Diogo, José e Matheus. Quem vai fazer com o Natan? Eu posso fazer. Tá, então, eu vou tirar você do grupo... Acho que é o grupo 1, não é? É o 2. O 2. Iniciar o canal. Eu acho que é aqui. Editar esse canal. Então, eu vou tirar o Matheus. É Diogo. Diodo também não dá certo, né? E eu vou tirar você. Acho que já saiu. Vamos criar o grupo 6. Grupo Natan e Matheus. Matheus. Por enquanto eu vou colocar você, Matheus. Natan, qual que é o seu e-mail da UF? É natan.costa, Ah, 23. 23? Aham. É sem o H. É, sem H. Natan.costa23. Não, ponto 23. Esse aqui. Natan Carvalho. É isso. Então eu vou te pedir para você sair com... Como é que você entrou? Como convidado. Tá, saia e entra agora porque você já faz parte daqui. Tá certo. Bem, deixa eu voltar agora para o módulo. A gente vai fazer o tratamento de dados do sensor de temperatura LM35. Deixa eu ver se eu consigo, pelo meu celular, mostrar para vocês. Estou colhendo dados da temperatura agora aqui. E eu montei esse experimento em 5 minutos. Deixa eu ingressar aqui no Teams na nossa reunião. A gente está em módulo ingressar. Não sei se vocês estão vendo, tem um Arduino aqui. Tem 3 ligações. É esse aqui? Não. É. Agora eu sei porque não estava funcionando. Tem 3 ligações aqui. Esse carinha... Alguém me ligou agora, por isso que deu problema, gente.
esse carinha aqui, pretinho, não sei se dá para ver, é um LM35, no meio está ligado na entrada analógica 2, e de novo caiu, e os outros dois cabos são cabos de alimentação do LM35. Então, essa é a ligação física. Vocês conseguiram ver, gente? Sim ou não? Sim, deu para ver. Tá. Então, essa é a ligação física do que a gente está fazendo aqui. Então, tem uma introdução nesse módulo, os objetivos, a captura dos dados por meio de plataforma microprocessada, e a gente está usando o Arduino, nesse caso. E a gente vai, o que vocês precisam fazer é análise estatística dos dados coletados, e aqui não deveria ser 6, deveria ser 5, as atividades. Eu vou atualizar isso. Então, Professor, pois não. perdão, licença. Pode falar. Eu acho que eu não estou vendo. O senhor está usando uma câmera, uma webcam, algo assim? Eu estou usando uma webcam num computador, eu estou usando outro computador para abrir o módulo, e eu usei o meu celular para mostrar o Arduino. Ah, bom. É porque eu acho que eu não sei se eu estou fazendo algo errado aqui, mas a minha tela ainda só está mostrando uma tabela com 2 grupos. Tabela com 2 grupos? Pode ter... acho que congelou aqui a minha imagem. Eu vou tentar reiniciar Tá. aqui a tela. Tá bom. Então, essa introdução aqui fala que mexer com sensores, com instrumentação é uma coisa muito antiga, e que a teoria e a prática, muitas vezes, elas estão dissociadas. Uma coisa se fala na teoria, outra coisa se fala na prática. E o que a gente tem que fazer é colher os dados de fato. Então, a gente quer que o aluno se familiarize com o tratamento de dados de sistemas computacionais, no caso, para medir temperatura usando o LM35, que é um sensor bem pequeno. Vamos conhecer as principais funções estatísticas do Octave para cálculo de erro. Eu falo Octave aqui porque a gente só pode usar software livre, mas pergunto se todo mundo aqui tem acesso ao MATLAB. Tem alguém que não tem? Bem, se todo mundo tem acesso ao MATLAB, fica tranquilo, porque esse código funciona tranquilamente no MATLAB. E aí vocês vão ter que elaborar um relatório com os principais resultados encontrados, como média, desvio padrão, intervalo da amostra, assimetria e achatamento, sem e com a aplicação do critério de Chauvenet. Aí vocês vão me falar, professor, eu não tive aula disso. Semana que vem vocês vão ter aula disso. Aula de análise estática de instrumentos. E a gente já começa a trabalhar isso no módulo 1. Mesmo para quem não sabe, aqui está explicado como é que faz. Primeiro fala do LM35, ele trabalha nesse range, ele percebe variações de 1/4 ou até mesmo 3/4 de grau Celsius dentro desse range. A gente vai colher dado com o Arduino, que trabalha com 10 bits, então o erro de quantização é 1/2 da medida, e o sinal é de 0 a 5 volts. Tá? Aqui eu tenho um código para Arduino que funciona de meio segundo, graças a esse delay de espera aqui. O código está usando a biblioteca string.h, tem 2 variáveis globais, sinal e temp, todas inteiras. Na parte que inicia o programa, que é o void setup, ele inicia a comunicação serial a 9.600 bits por segundo. E no programa principal, ele lê a porta analógica 2 e grava em sinal. Temp vai ser o condicionamento desse sinal, tem que multiplicar 5 vezes ele, vezes 100, dividido por 1024. A divisão do sinal é de 2 elevado à décima, que são os 10 bits que o Arduino representa o sinal. E ele coloca no canal serial o valor de temp nesse delay. Bem,
Está aqui o programa. Esse programa idêntico foi colocado aqui. Basta a gente identificar com o Arduino Uno e colocar ele na porta correspondente e carregar o programa, que o programa vai rodar. Ele está sendo carregado. Primeiro compila, carrega, e aí a gente pode abrir o monitor serial do sistema. O monitor serial vai falar para a gente qual que é a temperatura do sistema. Ela está variando muito aqui, mas agora está na casa de 17. Eu não sei porque está tão baixo, tá? Mas no início pode acontecer alguma variação, mas a temperatura ela tem que ter pouca variação. Como é que vai ser essa variação? Como ele lê de 1 em 1 grau, esse sensor, é engraçado que ele está medindo entre 16 e 17, mas aqui não está com 16 nem 17 graus. Bem, eu não estou sentindo isso. Aqui está uma rajada de vento onde está passando o sensor. Mas esse sinal aqui, a média vai dizer 16, quanto está esse sinal. Por isso que a gente não vai se ater a um valor ou outro. Os valores são inteiros, porque a gente está gravando tempo como inteiro. A entrada analógica é de 0 a 1024. O sinal está recebendo um valor de 0 a 1024. Esse 5 e esse 100 diz respeito ao ganho que o sensor LM35 nos dá. Tem que multiplicar o sinal por 500 para saber qual é o valor da temperatura. E tenho que dividir por 1024, porque ele vai ser 100 a 1024 e menos 50 se for zero, o valor do sinal. Então, a gente tem essa taxa de conversão. Com essa taxa de conversão, a gente coloca em tempo o valor da temperatura, colocando no canal serial, ele imprime aqui o valor da temperatura. E assim a gente coleta os dados. Só que aqui a gente tem o dado coletado instantâneo. Não é um dado que foi trabalhado estatisticamente. Quantos dados eu precisaria colher para ter uma noção de qual seria a temperatura exata, ou uma temperatura melhor aproximada? Colher um único valor resolve? Note que até 15 ele pegou aqui, tá vendo? Ó? Quer dizer que a temperatura está oscilando, a temperatura não é constante. Essa é outra fonte de erro do sistema. Então, a gente está vendo diversas fontes de erro aqui para coleta para medida de uma temperatura estática. Como a temperatura varia, como o sistema ele tem que trabalhar de forma discretizada, no tempo, ele colhe de meio em meio segundo a temperatura, o ambiente não é controlado, fora os ruídos que acontecem no sistema, a gente tem esse tipo de resposta aqui. Nitidamente, eu diria que a temperatura está caindo, porque eu estou vendo que o valor está diminuindo. Todo mundo está entendendo isso, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Professor, no caso, já que os dados já foram coletados, um possível relatório não vai precisar aplicar esse código, né? Não. Essa é a principal mudança de quem está fazendo mecatrônica com quem está fazendo aeronáutica. Vocês têm acesso aqui ao código, mas vocês não vão fazer o experimento prático de fazer as ligações, de baixar o programa, de checar se está tudo ok ou se não está tudo ok. Com todos esses dados que eu estou coletando aqui, eu consigo pegar amostras para diversos grupos, tá vendo? Porque o negócio começou aqui, aos 16. O negócio começou aqui, ó,
com -7 até, sabe? Se a gente parar a autorrolagem e vir para cá, a gente vê que eu posso coletar, a partir dos 17 aqui para baixo, 200 amostras e disponibilizar para um grupo. A partir daqui, mais 200 amostras e disponibilizar para outro grupo. E esse é outro ponto que todo mundo tem que entender. Quando a gente colhe esses dados, a gente está pegando a média daquele momento. Não é um valor que sempre é verdadeiro, tá? Por isso que muitas vezes um sistema em tempo real, ele não colhe uma única medida. Ele colhe 5, 10 medidas e vai trabalhar com uma média ou com uma média móvel. Muito se fala atualmente de média móvel. Vocês já ouviram falar de média móvel de mortes e número de casos para Covid-19? Sim ou não? Sim, Sim. mas eu não faço Sim. muita ideia do que é exatamente. É o seguinte, vocês estão vendo que eu estou colhendo os dados aqui da temperatura. Agora de 15 subiu para 16 e tem 2 17 aqui, tá vendo? Agora tem mais 15 aqui, tá vendo como a temperatura está oscilando? A média móvel é o seguinte, eu vou pegar sempre os 5 últimos números coletados e vejo a média. Aí coleto mais um número, aí eu pego só os 5 últimos números, então eu vou descartando sempre um. E assim a gente vai vendo qual é a tendência dessa média. Como a gente trabalha durante a semana, de segunda a sexta, e sábado e domingo a gente tem outro comportamento, o mais adequado é a gente ver uma média móvel semanal. A gente vê qual é a média da semana e avaliar como é que essa média está acontecendo. Mas não é a média de uma semana e média de outra semana. Eles vão pegar 10 dias, médias dos últimos 10 dias, deu tanto. Amanhã, com mais um dado, média dos últimos 10 dias. E isso dilui grandes variações. Imagina que aqui aparecesse um 18, mas só um 18. Numa média móvel de 10 posições, qual é a importância desse 18? Apareceu um 14 aqui, depois apareceu um 12 aqui. Numa média móvel, esse valor não é tão significativo. Ficou claro isso, gente? A gente não vai trabalhar com média móvel aqui, mas são técnicas que a gente usa para avaliar se a tendência do valor medido vai aumentar ou vai diminuir. Não sei se ficou claro, pessoal. Sim ou não? Ficou. Ok. Bem, então, vou voltar para a apostila. Aqui tem como é que foi feita a montagem do circuito. Eu fiz no Fritzling, isso aqui. E o número da porta serial que a gente está usando no Arduino, se vocês não lembram, aqui eu tenho uma ferramenta, o Arduino, na porta COM5, para que eu possa colher os dados no Octave ou no MATLAB, aqui está escrito MATLAB, tá? Eu tenho que dizer qual porta serial eu vou comunicar. Então, eu estabeleço uma comunicação serial, abro a porta, crio uma variável resíduo, peço para informar quantos dados têm que ser salvos, imprimo o número peço para imprimir qualquer tecla, para daí colher os dados. Gero um vetor de zeros com n, que é essa entrada de quantos dados a gente quer, contendo o valor 1, tá? Desculpa. Uma coluna, n posições. Então, é um vetor contendo zeros. E aí a gente faz um laço de captura de dados. E o início do laço para limpar o canal de comunicação está aqui. O início do laço para capturar os dados do canal está aqui. E depois de capturados os dados, a gente armazena os valores num vetor e termina a captura dos dados.
Essa é a parte de armazenagem de dados no arquivo TXT. Então, a gente usa o fopen. Vocês vão ter que ir atrás do programa capaz de abrir o arquivo TXT e colocar em alguma variável, como a gente... Aqui eu estou abrindo o arquivo teste.x.txt e ele está pedindo para fazer a gravação. Ele está colocando o valor do PVET para esse FID, que é essa comunicação, fechando a comunicação e salvando os dados. Aqui ele plota os dados. Isso daqui a gente não vai fazer, vocês só precisam pegar para cada módulo que vocês têm, para cada arquivo TXT que vocês têm, os dados e armazenar num vetor, tá? Depois da análise estatística de dados, basta acrescentar nesse programa essa sequência. Esse aqui vai calcular os valores estatísticos de média através do min, desvio padrão pelo STD, o intervalo através do range, o skewness da amostra pela função skewness e a curtose da amostra pela função curtose. Isso vai ser explicado, o significado de cada coisa, na semana que vem na aula teórica. O que acontece é, mostrei para vocês, nesse caso aqui, alguns valores que são espúrios. Logo no começo apareceu, não apareceu? Menos 7, menos 18, menos 26. Como é que a gente faz com esses valores? Bem, para a gente retirar esses valores do sistema, a gente aplica o critério de Chauvenet. Professor, eu não sei o que é o critério de Chauvenet. Vou explicar isso para vocês na aula da semana que vem. Eu posso até deixar disponível já a aula da semana que vem e a gente começar já a tirar dúvida da aula da semana que vem, durante a semana. Mas a gente vai trabalhar com um valor máximo admissível de erro, através desse nome INVI. Vamos calcular o desvio de cada medida para uma determinada média. Não se esqueça que PM é o valor da média, tá vendo? Então, a gente pega o módulo do valor da medida menos a média dividido pelo desvio padrão, e esse é um valor que a gente está, como eu posso dizer, normalizando ele. É assim que a gente normaliza o valor medido, através desse PR. E faz um laço para identificar os valores discrepantes. Aqueles que forem maiores, aquele valor normalizado maior do que o erro máximo admissível tem que ser retirado. Tá vendo? Ó, se for maior, a gente muda o valor do índice e retira o índice K. E informa que o índice K foi retirado. Aí a gente vai ter, no final, um outro tamanho de dados para os dados coletados sem os índices que foram retirados. E por isso tem que calcular de novo média, desvio padrão, o range ou intervalo da amostra, skewness e curtose. O erro também é conhecido como intervalo de confiança. Ele é calculado aqui. Por essa fórmula, a gente está trabalhando com 95% de confiança estatística. E essa é a fórmula para calcular o erro. E o menor intervalo é a média menos esse desvio, o maior intervalo é a média mais esse desvio. Por fim, tem um programa para imprimir o histograma e a frequência acumulada dos dados aqui. Aqui é 5, 1 mais 6. E aí, com base nos dados coletados, tem que realizar a análise estatística dos dados originais, aplicar Chauvenet, apresentar o resultado estatístico com e sem aplicação do critério, apresentar o histograma e gráfico correspondente à função acumulada, e implementar o teste do Q quadrado para o resultado da amostra. E o teste do Q quadrado não foi mostrado para você aqui, mas vai estar
na apresentação da semana que vem. Então, vocês podem fazer. Bem, eu vou liberar ainda hoje essa parte de análise estatística para vocês, e aí vocês vão poder estudar. Tendo dúvidas sobre o teste do Q quadrado, vocês me perguntam. Tá claro o que tem que ser feito nesse módulo, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Pode falar. Tá sim. Então, gente, eu só vou criar mais um arquivo aqui para o grupo 6, com esses dados coletados aqui. Só não sei quantos dados eu coloquei nessa... A gente tem 100 amostras, tá vendo? Para cada grupo. Deixa eu sair daqui. Vou mover, vou copiar para cá. Vou... eu tenho que copiar. Eu vou copiar isso aqui para cima. Copiar em suporte. Venho aqui em suporte. Pego esse grupo 5 e vou renomear para grupo 6. Vou pegar isso aqui e vou mover para o módulo 1. Agora tem o grupo 6 aqui no módulo 1. Vou pegar os dados coletados aqui, 100 amostras, e vou colocar para o grupo 6. Melhor fazer invertido, né? Engraçado, eu não consigo atualizar isso aqui, não. Deixa eu baixar, então. Eu vou trabalhar aqui. Engraçado, né? Eu não sei quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, tem umas 200 aqui. Deixa eu salvar. Não sei se tem 100 aqui. Aqui não fala. Aí ele fala quantas linhas tem. Tem 106 linhas aqui. Linha 120. Então eu posso tirar 20. Deixa eu ver. Aqui é a linha 101. Pronto. Tem 100 linhas.
do 1 ao 100. Salvar. Foi esse cara aqui. Fechar. Vou apagar. O grupo 6 está aqui. Quando eu copiei, ele criou esse grupo 5.1 aqui, tá vendo? Só que tem delay no sistema. É tudo feito em nuvem. Então, vou copiar esse grupo 6 para o grupo 6. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Então, gente, Tudo certo. a gente está fazendo aqui o sensor de temperatura e notem que eu continuo colhendo os dados aqui, tá? Os dados continuam sendo colhidos. Apareceu um 6zinho aqui, tá vendo? Aqui em cima. Estou fechando agora aqui. E o Arduino continua mandando os dados para a porta serial, mesmo com o IDE do Arduino desligado. Por isso que a gente consegue colher os dados com o Octave ou com o MATLAB. Tá? O relatório é para daqui a 15 dias ou 14 dias. E eu espero que cada grupo coloque aqui em arquivo o seu relatório com relação ao módulo 1. Tá? Isso. Alguma pergunta? Professor, o senhor vai deixar um TXT para cada grupo? Eu já deixei. Entra dentro do Teams. Você está dentro do Teams. Vai no seu grupo correspondente e veja se não tem um arquivo TXT dentro do seu grupo, na parte de arquivos. Matheus, você não é o grupo 6 agora? Olha aqui, ó, grupo 6. Tem esses dados aqui que eu acabei de coletar, tá vendo? Tem 100 amostras. Ah, tá. É que o meu não tá aparecendo aqui ainda, mas deve ser algum erro aqui no meu computador. Eu vou atualizar. Eu acho que o Teams não serve para a gente trabalhar assim, tão em tempo real, tá? Ele tem um certo delay, mas já está tudo disponibilizado. O módulo em si, ele está dentro de módulo 1. Eu não copiei esse módulo 1 e não chama ARI. Deixa eu renomear isso aqui. Primeiro semestre 2020. Pronto. Ok? A gente vai fazer 7 desses módulos, cada um pedindo uma coisa diferente. Depois a gente vai usar esse sensor aqui, ó, sensor ultrassônico. Não sei se dá para ver. Não dá para ver, não. Ele não gosta de mostrar. Esse aqui, sensor ultrassônico. A gente vai colocar um anteparo na frente do sensor, a uma distância fixa, e vamos coletar os dados. A gente sabe que a distância é fixa, e mesmo assim a gente vai encontrar erro. E isso é que é importante, a gente entender o que é o erro num sistema de medição. Isso aqui é algo como se fosse a base de qualquer sistema de medição. Não ser ingênuo de achar que uma coleta de dados resolve o assunto, ok? Bem, pessoal, tendo dúvidas, vocês mandam pelo chat, mandam para mim. Terminando o módulo, terminando a turma das 14h50, eu já libero o material da semana que vem, que diz respeito ao que a gente está fazendo aqui, de análise estática de sistemas de medição. E na semana que vem eu apresento os exercícios que a gente vai fazer, tá? Ok, gente? Certo, professor. Ok. Ó, a parte do que quadrado é um desafio, tá?
Então, eu entreguei já para vocês 3 dos 4 pontos. Mas o quarto ponto, para você conseguir, você vai ter que ir atrás de ver como é que se programa no MATLAB o Qi quadrado, tá? Professor, o Qi quadrado é o nome mesmo do método? Qi Método quadrado é o seguinte, eu vou te explicar. A gente quer saber se o histograma que a gente vai encontrar segue um padrão de uma curva normal. Basicamente é isso. A maioria dos dados que eu coloquei para vocês não vai seguir. Mas quem é que diz isso? É o teste do Qi quadrado. Tem um valor que é o valor esperado por uma função normal com média e desvio padrão conhecido. E tem uma outra coisa que são os valores de fato coletados. Então, a gente cria um histograma com 5, 6 classes. E vamos ver para cada classe que vai ter um intervalo do menor valor até um valor mais um delta. Esse valor mais um delta, mais 2 deltas, até chegar ao último valor, quantas amostras a gente teria na teoria, por uma função normal, quantas amostras a gente teve na prática. Subtrai uma da outra, eleva isso ao quadrado para aquilo que seja negativo não compense o positivo, divide pelo valor esperado, teórico, e soma cada um desses. É Qi quadrado, porque a gente pega a subtração da teoria menos a prática e eleva ao quadrado e divide pelo valor teórico, e depois a gente soma tudo isso e chega num determinado valor essa soma. E esse valor de soma tem que ser menor que um valor limite. Se for maior, significa que o erro acumulado ele é maior do que um erro admitido para uma confiança estatística de 95%, sabe? Se eu tivesse 5% de erro no sistema, o valor máximo seria de 6 e eu obtive 14, significa que o erro está maior do que deveria, tá? Aí eu vou ter que trabalhar com uma confiança estatística maior, tá? Quanto maior a confiança estatística, menor vai ser o erro, tá? Menor vai ser o erro encontrado, quanto maior a confiança estatística, maior vai ser o range do limite que a gente consegue trabalhar. Ele admite um range maior para falar que só sobrou 1% fora disso. E aí a gente tem que ter uma confiança estatística mais alta para aceitar, para falar que aqueles dados coletados seguem um padrão de uma curva normal. E é isso que a gente vai fazer nessa disciplina. A gente só vai trabalhar com função densidade e probabilidade normal. Se tivesse alguém da mecatrônica, eu ia falar que em SSA iria trabalhar com função densidade e probabilidades distintas, como função exponencial, triangular, constante e outras, mas para quem é da aeronáutica, basta checar se os dados coletados seguem uma função normal. É para isso que serve o teste do Qi quadrado. Não sei se foi claro. Tá joia, acho que foi bom. Tá bom. Gente, tendo dúvida, entre em contato. Vocês já estão entendendo como vai ser essa disciplina, tá? São vocês que correm atrás, são vocês que fazem essa disciplina. Eu simplesmente aponto, é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que fazer, dá um trabalho danado preparar tudo isso para vocês, tá? Basicamente é isso. Não tendo mais dúvidas, gente, eu vou me despedir. Vou parar a gravação.